Oi, eu sou o Marco Zanatti e estou desejando boas-vindas para vocês a mais um Head2Go Cast, o podcast de carreiras em comunicação que está interessado no começo e no meio da carreira, na transição. Nosso objetivo aqui é falar com pessoas que ainda têm muito a percorrer na carreira, mas que já estão conseguindo bons resultados. Eu vou convidar 3 pessoas aqui. Primeiro, eu quero vou trazer o Felipe Nepomuceno, que é o gerente de criação da Warner Bros. E Discovery. Ele foi o mentor desses 2 meninos que eu já vou chamar para cá. Primeiro é o Arthur Paraguaçu, que é diretor de arte, e depois o Alexandre Saraiva, que é o Xandão, que é redator. Queria tudo bem com vocês, prazer, muito obrigado por estarem aqui, é sempre bom receber vocês, e vamos começar agora já começar em ordem alfabética. Vamos perguntar para o Alexandre, que é o redator, aquela pergunta clássica que a gente sempre faz aqui no Head2Go Cast, que é: Alexandre, quando que você pensou, teve a primeira vez que falou, nossa, eu quero trabalhar com comunicação, como é que isso pintou na tua cabeça? Eu quero ser redator, você já sabia que ia ser redator? Tem gente, às vezes, que chega aqui e fala, eu nem sabia, eu queria ser mídia, acabei virando diretor de arte. Conta para nós um pouco esse começo aí, de o que te interessou nessa área de comunicação. Opa, boa noite. Boa noite, Zanatti, Felipe, o Arthur. Cara, eu acho que, primeiro de tudo, eu sempre gostei muito de ler, gostei muito de assistir filme, então essa parte de cultura, filme, música, eu sempre achei muito legal. Só que eu acabei fazendo faculdade de administração e eu não sabia que existia um mercado de comunicação, mas eu odiava trabalhar mexendo com planilha. Então, minha vontade de escrever foi mais uma vontade, inicialmente, de fugir desse ambiente de planilha. Então, li uma biografia de um cara, do Washington Oliveto, na Toca dos Leões, achei legal, descobri o mercado e aí fui entrando. E você, Arthur, como é que foi? Como é que se descobriu diretor de arte? Você desenhava desde pequeno? O diretor de arte normalmente fala, eu desenhava desde pequeno, ou você não era desse? Então, acho que é até engraçado falar disso, porque eu sempre gostei muito de desenhar, isso é verdade. Estou dentro desse time, mas eu nunca pensei nisso como uma profissão. Sempre fiz porque eu gostava, parei e voltei entre épocas da vida. E aí, quando eu estava quase chegando na época da faculdade, eu ficava pensando o que eu podia fazer, e sempre achei muito triste você escolher uma coisa que você vai fazer pro resto da vida, e aí eu nunca conseguia decidir nada. Então eu já fiz até testes vocacionais e tudo mais, só que em vez de me ajudar, isso acabou me atrapalhando, porque o leque de opções aumentou. Eu fiquei, cara, como é que eu vou resolver isso? E aí estava acabando a época de escolher o curso da faculdade e tudo mais, e entre vários cursos que estava lá, eu vi publicidade e propaganda. Eu, para ser bem sincero, não sabia o que era, e entrei mesmo assim. Digo às vezes para as pessoas que me perguntam que eu dei muita sorte, porque eu gosto muito do que eu faço, mas podia ter dado muito errado. E tudo bem, acho que eu ia aceitar isso e ia correr atrás de outra coisa. Mas nunca tinha aberto um Photoshop, nem sabia o que era, e fui descobrindo bem na faculdade. Era uma coisa que eu gostava muito, então eu ia de manhã, a minha aula era de noite, eu ia de manhã e ficava até de noite mexendo no computador da faculdade, e fui me descobrindo assim. Estou até hoje me descobrindo e aprendendo coisas novas. Legal. E você, Felipe, que foi mentor desses moços, como é que foi a tua história? Um pouquinho mais antiga? Foi um pouco antes? Pouca coisa. Uns 6 meses antes que eles, mas pouca coisa. Como é que foi isso? Bom, boa noite, Zanatti, boa noite, Arthur, Xande, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo, não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso. Eu desde pequeno, eu gostava muito de desenhar, muito, e também gostava de escrever, assim. Eu lembro que eu pegava um joguinho que eu tinha lá de detetive, que começava com um caso, e aí eu reescrevia esse caso e eu desvendava ele do meu jeito, assim. Escrevia livros, sabe, mais páginas dessa história. Mas também gostava muito de desenhar, e eu entrei na faculdade para ser redator. Dando um passinho atrás, eu tinha muita dúvida se eu queria publicidade, porque eu gostava muito dessa área criativa e tudo, ou biologia marinha, que tem toda a relação, né? E fiquei nessa dúvida aí, publicidade ou biologia, fui para publicidade,
E, bom, entrei para ser diretor de arte, entrei na faculdade achando que aprender criação era uma faculdade 100% de marketing, assim, já me deu uma frustrada no começo, mas aí tive uma visão de negócio, e no meio da faculdade eu tive aula, óbvio, de direção de arte e redação. No meio da aula de redação ali eu fui fazendo os títulos, na época, até hoje eu acho que o título ainda é valorizado assim, mas na época era muito mais. E aí eu fiz uns títulos e um professor meu falou, rapaz, tu leva jeito. E eu achava Photoshop muito difícil de mexer. Aí eu falei, pô, então vou ver aqui qual é a da redação. E aí virei redator, acho que fiz a escolha certa, mas estou aí até hoje. Todo redator, tem vários redatores que dizem, cara, eu não sabia mexer no pacote, eu não tinha, não sei o que lá, muito difícil. E no fim, a gente acaba, eu sou redator também, a gente acaba gostando um pouco, né, da palavra, mas o diretor de arte às vezes se sobrecarrega de trabalho, né? Quer queira ou quer não deveria ser assim, mas no dia a dia da agência, o diretor de arte acaba pegando as coisas um pouquinho depois do redator, né? Eu tô em minoria aqui, então, né? Mas, ô Neto, você não fica pensando, às vezes, assim, tipo, antes de dormir? E se eu tivesse aprendido Photoshop? Será que eu seria um diretor de arte até hoje? Não, pra falar a verdade, eu aprendi Photoshop. Eu sei mexer, eu mexo hoje, mexo legal, assim, né? Mas eu acho que o meu olhar para a direção de arte, hoje ela é muito mais ali do produto final, com uma parada mais técnica, vamos dizer assim, com base no produto que eu tenho, do que começar do zero, craftar. Então, eu nem tenho muito essa dúvida de como teria sido eu, diretor de arte, sabe? Mas... eu ia falar outra coisa que esqueci. Mas pode falar, a gente espera você lembrar. Ou você eu vou lembrar daqui a pouco. Pode falar. Vou lembrar aqui uns 10 minutos. Lembrar, a gente pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta, já que o Arthur já está perguntando. Para quem não conhece a Red, vocês já estão interagindo, nessa mentoria, onde o Felipe foi mentor, né, e escolheu o Xande e o Arthur, o Xande e o Arthur também escolheram o Felipe. É um processo de match, é tipo um Tinder, né, de carreiras aí. Então, o que eu pergunto para o Arthur e depois para o Alexandre, assim, o que vocês viram no Felipe Nepomuceno? Falam, cara, esse cara, ou tinha mais, vocês viram, cara, esse cara vai me ajudar muito na carreira, e depois o Felipe responde ao contrário, falando, cara, quando eu vi o vídeo, daí o Felipe até explica como é que é esse processo do vídeo, qualquer coisa, eu ajudo, mas, né, então, primeiro, os mentorados, começando com o Arthur agora, falando por que o Felipe, por que eu quero ser mentorado por esse cara, e depois o Felipe fala um pouco pra gente. Então, inclusive, primeiramente, boa noite a todo mundo, porque eu sou mal educado e comecei não dando boa noite para ninguém. Mas o que eu gostei muito desse início da Red e de escolher, ter até a lista, né, é que o processo de mentoria da Red começa primeiro pelo plano de carreira. E muitas coisas que a gente escreve sobre a gente e sobre os objetivos estavam dentro da minha cabeça, mas estava muito confuso, e confuso de um jeito que eu nem eu mesmo consegui entender. Por as coisas que eu já tinha passado, onde eu queria chegar, e até como hoje em dia eu sou Red Buddy, né, que já sou um veterano, e é uma coisa que eu falo bastante para as pessoas que eu ajudo nesse começo, é de deixar principalmente os objetivos bem claros, porque, por exemplo, no podcast do Enzo, ele falou que, cara, ele escolhe o mentorado pelo objetivo. Se ele vê que é uma coisa que ele consegue ajudar, então ele já é um a mais para ele escolher aquela pessoa. Então, até a última que eu estava ajudando agora, eu falei, cara, vamos ver de novo esses objetivos, porque é importante que você entenda o teu objetivo e que o teu mentor entenda como que ele vai poder te ajudar. Passado todos esses passos, a gente recebe, né, a lista de mentores, e eu, particularmente, escolhi muito mais pela descrição que o mentor colocava ali, do que ele queria, do que ele estava esperando, do que só sobre o cargo ou sobre a área. Até porque o Nepo ele é da criação, mas ele é redator e eu sou diretor de arte. E mesmo assim, eu acho que por a gente ter se entendido bem, alinhado nesses objetivos e até de perfil mesmo, eu acho que foi... Acho não, né? Tenho certeza que foi super bom para mim ter sido ele,
ainda mais no meu momento que eu estava, porque eu estava desempregado, e aí ele também, na primeira vez que a gente conversou, falou, cara, eu também já passei por coisa assim, já estive épocas da minha carreira que eu estava meio desacreditado, meio infeliz, mas o que eu tenho para te dizer é que isso passa e a gente tem que erguer a cabeça. Então, nem sei se eu já falei isso para ele, mas isso foi muito importante para mim e com certeza me ajudou a me reerguer. Ainda não estou onde eu quero chegar, e tudo bem, porque é um processo, mas foi uma parte muito importante, sabe? Não sei se eu respondi, mas é isso. Não, respondeu. Depois a gente vai entrar nessa história. Sempre tem a parte da choradeira, ele, o mentorando, o mentor, ele me apoiou, estava na época difícil e tal. Primeiro eu queria falar que o Arthur, vou pegar esse vídeo gravado depois e vou botar lá na comunidade, falar assim, como escolher o mentor, né? Já fica uma aula, depois você cobra da salinha lá os royalties. Xande, conta para nós, o que você viu no Felipe? E o Felipe, na sequência, já pode falar também o que viu nos dois meninos. Falou, pô, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência com eles. Cara, achei um cara muito legal. Tanto, por exemplo, o cara... Essa diversidade de não se prender em um segmento só da carreira, por exemplo. Tinha muitos mentores lá que ficaram exclusivamente no meio de agência. O Felipe teve essa experiência de agência, trampou em agência lá fora, depois foi para empresas, depois, no meio do tempo de estudo, ele fazia umas piadas de stand-up, que eu nunca consegui achar os vídeos no YouTube, mas ainda vou achar. Então, esse mix me fez pensar, pô, tem um cara que deve ser legal conversar, porque deve ter experiência aberta, como é o caso, né? Então, foi muito isso. Eu senti que... E também a proximidade regional, né? Pô, ele de Natal, eu de Fortaleza, pertinho, muito legal. Eu agora. Rapaz, tá claro por quê, né? Por causa desse bigode e desse cabelo de respeito aí que os dois têm. Não, na verdade, como é que funciona o processo do mentor para escolher o mentorado, né? A gente recebe uma pasta com os nomes das pessoas que aplicam pra gente, né? Então, eu tinha lá as pastinhas com um documento, e no documento tem um pouco da história, um pouco dos objetivos, de como tá hoje, portfólio, quem já tem, o que a pessoa já fez para tentar alcançar esse objetivo, o que a pessoa acha que tem que fazer para alcançar esse objetivo. E tem um vídeo também dele se apresentando ali, acho que é 1 minuto, máximo 1 minuto, por aí. E aí a gente recebe uma galera e a gente bota lá quem que a gente quer, né? Dar esse match. E às vezes, por exemplo, tem um que já deu match com outra pessoa, então ficou uma correria ali pra gente escolher logo. E o que me chamou a atenção nos dois, bora lá. O Xande, porque... Cara, eu fui ler a história dele assim e a gente se parecia muito, assim, em muitas coisas. E até coisas fora da profissão, né? Tipo, gostar de surfar, de viajar e tudo mais, ser do Nordeste, os dois. Eu vi o portfólio do Xande também e eu achei, tipo, cara, um puta de um talento. Um moleque que tá 2 anos, sei lá, 2 anos, né, Xande? Tipo... Saiu de empresa para publicidade e em 2 anos o cara tem um portfólio que cara, não era para ser esse portfólio com 2 anos. Se você tivesse estudado publicidade, criação e começasse a fazer com 2 anos, eu não sei se é tão fácil ter o portfólio que o Xande tinha. Eu falei, putz, o moleque é um bom talento, o que ele quer aqui eu acho que eu vou conseguir ajudar. E foi basicamente isso, assim. O Arthur, que já era um cara que era diretor de arte, e assim, eu avalio muito o portfólio de diretor de arte também, mas uma autocrítica, assim, eu acho que eu não tenho tanto know-how para entender, para dar muito pitaco em portfólio de diretor de arte. Então eu vou muito mais para ideia, para construção do pensamento, de raciocínio, de conceito e tudo mais. Vou menos no craft, óbvio que eu opino uma coisa ou outra, por uma bagagem que eu tenho, mas não me considero assim um especialista. Mas o que me pegou muito no Arthur, assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado por história, assim, ouvir história principalmente. Então, eu entendo que a mentoria, vamos lá, quem está pagando são eles, quem está fazendo a mentoria são eles, mas para mim também é muito importante, porque eu acho que é uma troca. Então, quando eu li a história do Arthur, eu vi que o Arthur, ele já fez 200 mil coisas, o cara, tipo,
Cara, o cara era... Sério, publicidade era um detalhe... Era o último detalhe ali da história dele que eu vi, sabe? E eu falei, putz, eu tenho muita coisa para aprender com esse cara, tenho muita coisa para descobrir com ele. Cara, as referências do Arthur são totalmente diferentes das referências que eu tenho. Então, toda vez que a gente ia conversar, ele trazia uma música, uma parada que ele ia, um festival que ele ia, um evento que ele ia, que era tipo... Pô, às vezes ele veio mostrar os layouts, que eu falava, que maluquice irada, sabe? Então... e além do trabalho, óbvio, que o trabalho do Arthur também já era um trabalho bem maduro. E era uma coisa que eu falava pra Celinha assim, eu falava, Celinha, eu não queria... se eu puder não fazer com ninguém que seja muito cru, ninguém que tá começando, eu prefiro, não é porque eu não quero ensinar e tudo, porque eu acho que aqui a mentoria é mais para ser uma troca, né? Então, se eu pegasse alguém mais cru, eu acho que eu ia ter uma obrigação, assim, de passar um conhecimento do básico, sabe, para ir subindo, que eu não sei se eu tenho essa capacidade. Por isso que deixa eu pegar essa galera aqui, esses caras estão mais prontos, 2 caras com histórias iradas e que eu acho que eu vou poder aprender muito também. Assim, pensando de uma forma egoísta, pensei muito em mim também. Além do que eu poderia, tipo, esse cara aqui eu consigo ajudar. Esse cara aqui eu consigo, o objetivo dele aqui, eu acho que eu consigo ajudar. Foi basicamente isso. Muito legal. Não tinha ninguém de stand-up para te dar uma mão. Não, o stand-up foi 3 aninhos da vida, assim, que... Por favor, marcosanati@gmail.com, quem tiver os vídeos do Felipe. Não tem. Ele mandou o Xandão, não esse Xandão, o outro Xandão apagado. Os vídeos. Não acha. Não, nem procurem. Era outros tempos, piada feia aí, que eu nem me orgulho. Vamos lá, então vamos começar a falar com o Xandão, já que nós estamos falando com o Xandão, com o nosso Xandão aqui. E como é que foi os primeiros papos? Sempre tem assim, né? O primeiro papo eu estava nervoso, eu vou falar com o cara. Conta aí esse começo, você começou a conhecer melhor o Felipe, viu que, né, a gente vê muito isso nos mentorados. Nossa, que ele é uma pessoa de carne e osso, gente boa. Como é que foi isso? Nervoso pra caramba. Só que o Felipe é muito bom de quebrar gelo, Então, a gente começou a conversar só por e-mail, depois eu ficava meio com vergonha de responder e-mail e tal, mas depois ele mandou o WhatsApp dele e falou, fala comigo no WhatsApp. Começamos a trocar ideia pro WhatsApp. Acho que também na primeira ou na segunda call, na primeira ou segunda mentoria, a gente começou a conversar, já teve o papel de mentor, é claro, mas depois ele foi transcendendo para um papo de amigo. Isso é muito legal. E é uma coisa que eu sinto muito com o Felipe, que tem esse papel de mentor, mas ele também tem, considero ele um amigão. Então, é muito massa. E ele soube muito bem quebrar esse gelo, porque no começo você fica nervoso, né? Não tem como, não. E aí, Arthur, conta pra nós. Então, acho que o começo foi bem parecido com o do Xande. Eu mandei e-mail para ele, para marcar horário e tudo mais, e eu fui assim, nossa, o cara trabalha na Globo, não sei o quê, então tem que fazer ele gostar de mim e dar certo. Só que a gente começou a conversar e já fomos se soltando super rápido. Acho que muito igual o Xande falou, o Nepo ter facilidade de quebrar gelo, e até uma coisa que é legal de falar, inclusive para confirmar fatos aqui, de que o Felipe realmente sabe mexer no Photoshop, porque ele fez uma apresentação contando sobre ele, contando sobre a história dele, falou sobre lugares que ele já morou e já trabalhou, e super bem lealtado. E eu achei super legal, porque no final ele colocou... Foi no final ou foi no começo? Não lembro. Mas que falou, tipo, e no futuro eu quero que você me contrate. E eu falei, como assim? E ele falou, cara, porque eu acredito muito em você e acho vocês mentorados, né? E quero que essa relação seja além da rede e tudo mais. Então, eu acho que chegar já sentindo que a pessoa está confiando em você, que ela quer estar ali tanto quanto você e desenvolver essa relação, me ajudou bastante, inclusive pela época que eu estava, né? Mas eu acho super legal, porque eu nunca tinha feito mentoria, e aí eu entendi, tipo assim, qual que é a relação, como que a gente conversa, inclusive até, talvez a gente possa falar mais sobre isso no decorrer do podcast, mas eu acho que uma coisa que eu falo para as pessoas quando começam a mentoria, e que eu senti muito com o Felipe, é de que, por exemplo, geralmente as mentorias elas são combinadas uma vez por mês, e a gente fez essa primeira conversa,
E aí a segunda a gente fez também, marcadinho e tal. Mas aí as próximas acabou, eu não podia ou não dava, e a gente entendeu que, na verdade, a nossa comunicação ficava muito melhor quando a gente conversava, quando eu precisava de uma coisa, de uma opinião ou conversar, do que necessariamente estar marcado. E aí, às vezes, eu até falo para as pessoas, cara, vê como é que funciona vocês dois, não precisa seguir exatamente o que está lá no cronograma, porque às vezes funciona melhor de um jeito. Por exemplo, o mentor que eu estou hoje já funciona melhor marcado. Então, a gente tem as reuniões marcadas na agenda, mas com o Felipe era muito melhor. Quando eu, Felipe, queria falar sobre isso hoje, tem horário? Pô, hoje eu tenho 15 minutos daqui a pouco, você consegue? Consigo. E a gente conversava e era super bom. Vou passar para o Felipe, mas só para colaborando com o que você falou, é verdade mesmo. Eu fiquei puto com o mentorado meu, ele mudou de emprego, não me avisou. Ele falou, não, começa segunda-feira. Eu falei, filha da puta! Eu sabia que ele estava vendo, tá? Mas era... A gente fez, eu falei, eu tô vendo o negócio. Ele me avisou, pô, mudei de emprego. Eu falei, mas nem vai conversar comigo antes, tá? A gente fica meio enciumado, assim, né? É claro que é para dar autonomia para vocês tomarem decisão, mas como é que foi, Felipe, conhecer essas duas figuras aí? Foi engraçado porque é isso que eles falaram, assim, no começo os dois muito nervosos, eu também, porque eu nunca tinha feito isso, então eu já falava logo, ó, não sou professor, não sei o que eu tô fazendo aqui, mas a gente vai se ajudando. O Xande falava palavras, respondia palavras, não formava frase longa. O Arthur começava a falar e tinha uma vergonha e falava baixinho também, falava meio gaguejando no começo. Falava, cara, relaxa, é uma conversa, é um papo nosso. Isso que ele falou é verdade, assim, eu sempre falo para ele, cara, daqui a pouco eu vou estar um velho defasado aí na profissão, mas eu tô contando com vocês para me dar um emprego, nem que seja para ficar ali no canto, só não atrapalhando, mas foi muito legal, assim, o começo, tipo assim, a gente entendeu os objetivos, viu junto ali, eu peguei o que a gente fazia, né, eu pegava os objetivos dele e falava, ó, você falou que você quer isso aqui, mas para você ter esse objetivo aqui, você precisa disso, disso e disso. Vamos nessa? Vamos. Ah, não é esse objetivo que eu quero, vendo por esse lado, não é isso, eu acho que eu quero isso. E aí a gente foi moldando, né, essa construção aí de carreira deles, mas para chegar nesse ponto, assim, da gente tá, porque hoje eu considero os dois um amigo. Então, a gente, fala besteira, não fala zero de trabalho, assim, a gente fala muita besteira, muito dia a dia, assim, mas também não demorou muito não, tá? Foi coisa de, 2, 3 encontros, já tava em casa. Alguém tem alguma história para contar? Alguma coisa que, aquela teve... Eu lembro de uma mentoria, de uma vez que a gente falou, que mudou, que aconteceu. Como é que foi, assim, momentos mais... Sempre tem momentos mais decisivos na carreira da gente, que a gente conversa com o mentor, O Arthur tinha falado, eu sei que o Xande, por exemplo, está indo para São Paulo, é emprego novo, como é que é isso? Como é que foi esse desenvolvimento de dia a dia aí? Pô, eu acho que eu não entendi nem direito a pergunta. Pode repetir, pô? Foi mal. Não, fica frio. Eu também não sou um cara, eu sou meio prolixo. Eu falei isso hoje no meu time. Sempre tem momentos decisivos aí, né, na carreira, durante a mentoria. Está acontecendo alguma coisa, vou mudar de emprego, perdi o emprego. Tem alguma reunião que você se lembre que te marcou? Ou alguma conversa de WhatsApp, alguma coisa que marcou vocês, alguma coisa assim, que você fala, nunca vou esquecer daquele dia, tinha acontecido isso, aquilo. Ah, tá, total. Assim, eu acho que tiveram vários momentos que a opinião e a sugestão do Felipe foram essenciais para, eu falo por mim, né, para eu decidir o movimento que eu iria tomar na minha carreira. Tinha uma época que eu estava numa agência lá do Ceará e também estava freelando para outra agência lá do Maranhão. Então eu estava super sobrecarregado. E nesse dia a gente fez inclusive uma mentoria comigo lá na empresa. O Felipe fez um review do portfólio, falou das peças que gostava, das que não gostava, mas além de tudo ele abriu meio que os horizontes, falando como é que eu poderia mudar, tanto de apresentação de portfólio, como para qual empresas mandar, com quem falar.
E isso é muito importante, porque às vezes quando você tá na bolha, você não enxerga como sair daquela bolha, né? E também uma experiência muito massa que ele proporcionou foi quando estava lá em São Paulo, fui pela primeira vez pro clube de criação. Pô, ele falou com a galera, falou com os amigos da antiga pra galera abrir as portas na agência. Então, pô, visitei Gucci, parecia uma criança com o olho brilhando, sabe? Vendo a agência que a gente fica vendo em anuário, sei lá. Então, foi muito massa. Felipe, você, que te marcou na mentoria com esses dois moços aí? Acho que o principal, Arthur caiu, né? Eu acho que o que me marcou, assim, principal, cara, era a vontade dos dois, sabe? Tipo, e eu falei pra ele desde o começo, nessa apresentação que o Arthur falou, que eu montei, uma coisa que eu falava cara, eu sempre coloco o que eles podem esperar de mim e o que eu espero deles. E a primeira coisa que eu falo é, tipo, sangue no olho, assim, tipo, é vontade de fazer. Então, desde o começo, desde a hora que a gente conversava, tu via que os caras queriam. Cara, tipo assim, não adianta nada a gente fazer a mentoria, a gente falar, a gente dar opinião, a gente arrumar contato, a gente fazer feedback de portfólio, mas o cara tá ali e não ter vontade de fazer. E os dois eram, tipo assim, cara, era uma energia que me dava muita energia, sabe? Era surreal, assim. Então, foi uma das coisas que mais me marcou de todos os dois. Acho que nisso os dois eram bem, bem parecidos. E é uma claro, coisa... cada um do seu jeito, né? O Xande na sua energia falando mais tranquilo, o Arthur já mais frenético, mas a vontade de fazer dos dois era surreal. Isso é importante, né? A gente sempre fala isso, e os mentores falam sobre os mentorados sobre isso. E tem um grande amigo meu que tem uma frase que eu falei hoje, inclusive, com um aluno do Red Full, do curso de criação, que ele fala assim: você não tem garantia de ser o mais talentoso da sala, mas de ser o mais esforçado você consegue garantir, né? Então, o Fernando Pelizaro, eu sempre cito ele, é um mega criador, E essa frase que quando a gente estava conversando uma vez, eu convidei ele para dar uma aula, quando eu dava aula lá, uma palestra para os alunos, eu falei, cara, essa frase eu acho que é muito real mesmo. Então, uma coisa que os mentores esperam dos mentorados é isso, é sangue nos olhos, né, cara? Principalmente na criação. O Arthur deu uma caída, tá com um probleminha na câmera, entra sem a câmera mesmo, Arthur. Depois a gente vai conversando e o público agradece, Arthur. É um gatinho, ó, que tá ali. Tá melhor do que eu, né? Eu acho que é bem legal falar sobre isso, porque um dos momentos eu já falei, né? Quando eu entrei, até na Red já comecei a mentoria, eu estava bem desiludido de várias coisas, e aí o Felipe falou de momentos que ele mudou de profissão e tentou coisas novas. Eu acho que foi bem importante para mim, para abrir o horizonte e descobrir que pessoas que estão nos lugares que eu quero estar também já passaram por isso. Mas eu acho que uma coisa que foi bem importante também, de momentos assim, né, foi porque justamente ano passado eu estava fazendo o curso da Red Full, da Red, né, e aí quando começou a segunda etapa, né, com os diretores de criação, ele falou, cara, agora vamos usar tudo que a gente aprendeu, e se você precisar, vamos usar essas mentorias para a gente olhar o que você está fazendo, tentar correr atrás. E foi um sofrimento, para falar a verdade, porque eu queria muito fazer e as coisas às vezes não estavam do jeito que eu queria, e ele falou, cara, mas calma, vamos andando com essa próxima ideia e aí ter uma coisa garantida. E a partir disso a gente pensa em outras coisas. Enfim, acho que foi um apoio que eu precisava nos momentos certos e até para ajudar, como eu falei, né? Antes de entrar na Red, eu tinha muitos objetivos e todos estavam muito bagunçados na cabeça. Quando eu entrei, isso melhorou um pouquinho, mas eu sou uma pessoa meio acelerada, então nem sempre eu consigo acompanhar o que tá passando na minha cabeça. Então, ter alguém ali para me ajudar a entender isso tudo foi importante para mim, sabe? E até no sentido de para ajudar no curso, às vezes, como eu falei, né? Eu chegava com ideias e ele falou, cara, chama a tua dupla se você quiser, ver com ela, vamos conversar, vamos entender tudo. Então, para mim, foi muito apoio, muita sabedoria, e hoje em dia, se eu consigo pensar nas coisas com um pouco mais de calma,
entender os processos, muito é pela mentoria. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui, já que vocês falaram até sobre uns episódios com o Enzo. O Enzo fala uma coisa que, assim, monte um portfólio em vista dos lugares que você quer trabalhar, né? Hoje as empresas têm trabalhos com algumas particularidades, propaganda boa, mas tem as particularidades. Como é que você vê isso, Felipe? E aí eu perguntar para os dois depois, na sequência, aonde que é o lugar dos sonhos? O Arthur já falou, ainda não estou no meio do caminho, e é justamente esse podcast para isso, para dar voz, né, para gente que está construindo carreira, para, né, as pessoas verem um pouquinho que pessoas mais parecidas com elas, no estágio parecido com elas. Mas como é que é isso, Felipe? Você acha que hoje um criativo ele tem que montar um portfólio muito focado nesse planejamento dos lugares? Eu quero estar em tal lugar, em tal agência, eu quero ir para o mercado gringo. Claro que não precisa ser chumbado, né? Você pode ir mudando e adaptando, mas como você vê isso? Não, total, eu concordo em partes, assim, porque hoje a gente não tem mais aquela, tipo, o criativo, o redator, o diretor de arte, a gente só tem agência para trabalhar, né? Hoje você vê cada vez mais empresas contratando, tendo suas in-houses. Eu trabalhei muito em in-house, eu trabalhei na in-house da SPM, eu trabalhei na in-house da Globo News, eu trabalhei na in-house do Globo. E o que eu acho, né? Tipo assim, cara, é o que você falou, a boa ideia é uma boa ideia e acabou e ponto. Eu hoje, estando mais na parte aí no mercado, que eu saí do mercado de agência em 2018, mais ou menos, 2017 eu saí de agência, fui pra Globo, então da Globo eu tô na Warner hoje, que é da parada aí mais entretenimento, TV e tudo mais. Depende muito do que eu quero da pessoa, porque é difícil falar isso, sabe? Por exemplo, se eu quiser um redator para fazer promo, eu não posso trazer um redator publicitáriozão de agência, porque eu sei que o cara vai se frustrar em algum momento, eu sei que o redator de promo tem umas malícias ali também, mas eu acho que tudo se aprende, sabe? Então, eu hoje priorizo muito mais o cara que pensa ideia, que pensa conceito, que sabe construir história, sabe contar uma boa história, e esse cara, para ele aprender a fazer uma promo, ou para esse cara, para ele aprender a fazer... Ou o cara que faz promo, mas sabe construir o raciocínio, sabe fazer uma boa ideia, para esse cara criar uma ideia de ativação, do que for, eu acho que é isso, assim, é o cara que tem um portfólio com ideia, com ideias versáteis também, não só ideia de ativação, não, o cara que pensa digital, o cara que pensa out of home, um cara que pensa social, enfim. Eu gosto muito de pasta com diversidade de coisas e com conceitos e ideias legais, assim, bem pensadas. Com sacada mesmo, palavra velha, mas é aquele negócio que você fala, puta foda. Só isso, eu não preciso... odeio coisas mirabolantes, que é a inteligência artificial pela inteligência artificial. A minha ideia é fazer um concurso, não sei o que. Não, cara, é o detalhe do detalhe, sabe, o problema do problema, que você achou aquele... Tipo assim, o problema para mim, quando eu vejo portfólio com problema legal, já me ganha. Que eu sei que a solução vai ser legal. Achar uma verdade que ninguém nunca viu antes, né? É isso. Né? Acho que é isso. Falei pra caramba, acho que eu não falei nada, tá? Mas falou. Resumindo, conceito legal, ideia legal, contar a história do jeito legal. Quero trabalhar com TV. Não precisa fazer coisa pra TV necessariamente. Eu acho que, se tu sabe pensar conceito, sabe o raciocínio, sabe achar a verdade, tu usa isso em qualquer coisa. Tu vai usar isso na TV, tu vai usar isso em agência, tu vai usar isso pra fazer um texto de stand-up, pra escrever um livro, enfim, pra fazer qualquer coisa. Eu quero ser um advogado, eu vou construir uma tese com base nessa técnica aí de construir ideia, de construir raciocínio que a gente constrói na publicidade. Legal demais, falou, foi perfeito. Vocês, vamos começar com o Arthur ou com o Alexandre, alguém levanta a mão, vai atropelando e vai falando por cima do outro. Como é que vocês estão? Como é que foi o planejamento? O que já aconteceu? O que está para acontecer? Contem pra gente. Quer falar primeiro, Xande? Porque eu falo muito, né? Então, acho super legal, porque, assim, falando sobre a minha experiência, né? Eu, quando botei os objetivos na ficha, até para o Felipe ver,
o meu objetivo primeiro era, eu quero entrar numa agência foda de São Paulo. E aí eu falei, cara, mas como é que tá meu portfólio? Porque daí aparece, né? Quais objetivos a gente precisa para isso? E eu falei, cara, como é que tá meu portfólio? Será que eu tenho o que eu preciso para estar numa agência que eu quero? E aí o legal foi que a gente deu um passo para trás. Peraí, você quer entrar numa agência, mas como é que tá teu portfólio? Não tá legal. Então, será que a gente não bota como objetivo já fazer esse portfólio para a gente conseguir, no futuro, pensar em entrar numa agência de São Paulo? Então, assim, foi engraçado porque a gente, como o Felipe mesmo falou, né? A gente viu os objetivos na primeira conversa, entendeu tudo, e a partir disso, eu acho que ficou muito mais possível da gente alcançar e entender quando a gente divide em menores etapas, assim, né? E até por exemplo, no lugar que eu trabalhava na época, que é onde eu tô hoje, que hoje foi literalmente meu último dia nesse trabalho, não tinha coisas que eu gostava de fazer. Então aí o Felipe falou, cara, e por que isso está no teu portfólio, então, se você não gosta e não é isso que você quer fazer? E eu falei, putz, é verdade, né? Como é que eu vou arrumar um trabalho que eu quero se o que eu quero não está nem no meu portfólio? E aí foi uma conversa que a gente teve, e aí até o curso me ajudou, porque no curso eu tinha mais liberdade, conseguia me dedicar para construir isso, e eu acho que portfólio, óbvio, né? A gente tem que mostrar o que a gente sabe fazer, mas eu concordo muito com o Nepo. Não sei se é porque eu sou mentorado dele, mas é que eu acho que a pessoa que tem ideia consegue achar um insight, uma verdade, para ela desdobrar aquilo em conteúdo, em ativação, é um detalhe, mas a ideia está sempre ali dentro, né? Deixa eu puxar uma história aí do Arthur, que em cima desse papo aí, acho que ele tava em ele tava em um emprego, ou tava em dois, tava em um, né? Fazendo os freela e trabalhando em um, aí ele recebeu uma proposta para ganhar mais em outro, para ser CLT, não, era uma parada assim, ele ia ser CLT, você lembra disso? Lembro. Era CLT ganhando menos, ou freelando ganhando mais, não lembro, era alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu falei para ele, pode falar a palavra aqui? Pode, né? Vou maneirar. Mas pode sim, puta que pariu, claro que pode. Que eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, escolhe, ele tava muito na dúvida, eu não sei se eu pego esse, eu saio desse, não sei o quê. Aí eu falei assim, cara, escolhe um que tu vai ficar mais tranquilo pra poder focar na rede. Então o negócio não é melhorar teu portfólio, no trabalho que você tá, nenhum dos dois, tu vai, pelo que ele me falava, pelo que ele fazia, não vai dar um up no seu portfólio, com ideias mais desformatadas. Então, foca no curso, tu não tá fazendo curso, seu objetivo não é uma agência grande, vamos melhorar o portfólio e o trabalho fica aí para te sustentar. Vamos por etapa. Aí ele, porra, é isso mesmo, vou fazer. Mas, meu irmão, na hora que ele falou isso, eu fiquei, puta que pariu, velho, o que é que eu falei pro cara? Já pensou se estraga a vida do cara aí, vai ficar se matando, sei lá o quê, tendo que trabalhar igual um maluco, dando conta de curso, trabalho. Mas acho que no final deu certo, né? Deu certo. Foi a melhor coisa, na verdade. E até no sentido de, por exemplo, hoje estou fazendo um movimento de conversar com pessoas aqui do mercado de São Paulo, mostrar meu portfólio, e até hoje nenhuma chegou e falou assim, cara, mas o que você está fazendo no seu trabalho? Porque eu falava que o que eu fazia na agência que eu tô não refletia o que eu queria fazer. E tudo bem, eu achava que não. As pessoas falavam, não, foda-se, eu quero saber o que você está fazendo no dia a dia. Mas não, acho que principalmente na nossa etapa de carreira, mostrar que você tem potencial de ideias boas, que você consegue achar uma verdade, é muito mais importante para quem está te avaliando do que necessariamente os posts do cliente, sei lá que você está fazendo, ou você mostrar que você consegue desdobrar campanha de ads do Google. Tipo, foda-se mesmo. Mas você mostrar que você consegue pensar criativamente, desenvolver, e igual o Felipe falou, né? Pensar em vários tipos de formato é muito mais interessante. Agora você está falando, vamos continuar aí, Arthur. Você falou que hoje foi teu último dia, você está indo para um lugar novo. Conta para nós aí como é que. Ou você está saindo, ou saindo com você? Não, hoje foi meu último dia e faz muito tempo que eu não saio de um lugar em vez de me saírem, então é uma conquista. Hoje é o último dia porque finalmente eu consegui uma vaga numa agência aqui de São Paulo,
Tô tentando isso faz mais de um ano, assim. E até, inclusive, já que a gente entrou nesse assunto, uma coisa que foi legal da nossa mentoria é que eu estava fazendo o curso da Red, e aí entrou a segunda etapa dos diretores de criação, e aí teve um deles, não vou falar agora qual, que falou, cara, quem quiser, me manda uma mensagem para pegar um feedback, depois já tinha terminado o exercício dele, o mês, né? E aí eu falei, cara, putz, Felipe, será que eu encho o saco do cara? Ele tava ali no grupo da Red, conseguiu o número dele, será que eu mando mensagem, será que eu não mando? Aí ele falou, cara, tu é tão cara de pau pra um monte de coisa, por que tu não manda mensagem pro cara? Eu falei, é verdade, né? E essa hora ele deve ter pensado também, putz, o que eu fiz? Porque aí eu fui falar pro Arthur ficar enchendo o saco do cara. Óbvio, né? Também eu sei o meu limite, mas realmente fiquei mandando mensagem muito pro cara. Ele demorou um pouquinho para responder, óbvio, né? Porque é muito ocupado. Mas a gente conversou e foi super bom. Nessas conversas foram outras conversas. E aí apareceu uma vaga agora, fiz entrevista e tal. E eu vou começar dia 2 no meu novo emprego. Estou super animado. E como a gente estava conversando, né? Agora começa a brincadeira. Então estou bem animado, mas sei que vou dar tudo de mim. E mais um resultado, né? Dessa mentoria. E até estava falando com a Celinha semana passada, ou essa semana, acho que foi essa semana, de que há um ano atrás que eu estava desempregado e sem perspectiva nenhuma. Se eu imaginasse que um ano e pouquinho depois eu ia estar morando em São Paulo, ainda não consigo me sustentar, mas estamos caminhando nisso. E trabalhando numa agência que eu queria muito, já, eu nem consigo imaginar uma coisa dessa. Então, eu estou super animado. Parabéns para você, Arthur. Massa demais. Alexandre, você também falou que vai pegar voo, conta, você está no Ceará, está vindo para São Paulo, mas estava de férias, estava visitando, está trabalhando. Conta para nós um pouquinho como é que foi esse teu último ano e pouquinho aí. Pô, foi muito massa. Consegui. O meu maior desafio que eu senti era sair um pouquinho, estourar a bolha do mercado do Ceará, né? Eu passei 2 anos no mercado de lá e eu sentia que eu não conseguia abrir novas portas onde as coisas acontecem, né? Que é Rio e São Paulo, querendo ou não. Então, algumas dicas podem parecer coisas pequenas que o Felipe dava em questão de portfólio, de como apresentar o trabalho, mas quando a gente vai entendendo mais, a gente percebe que isso é muito importante, porque são os pequenos detalhes que fazem a diferença, né, na apresentação do trabalho. Então, por exemplo, algumas besteirinhas. Eu botava campanha política no portfólio, o Felipe falou, será que é legal botar campanha para o mercado de Rio e São Paulo? Talvez seja tão importante. Algumas campanhas que eu botava, só que era muito varejo, ele falava, isso aqui já foi pra rua, ok, mas será que não é melhor botar um fantasma aí pra mostrar que tu tem raciocínio criativo e tal? Essas pequenas coisinhas que acabam deixando a parte mais corpuda, né, assim. Então, eu acho que foi muito importante esse processo de, querendo ou não, a gente acaba até ganhando olhar crítico, né, com essas dicas, que é muito massa. Aí, pois tô também de mudança agora. Na verdade, não tô no Ceará, porque eu vim resolver umas coisas aqui, visitar a família da minha namorada em Salvador, mas agora eu já tô indo direto pra São Paulo. Tô de mudança. Vou ser vizinho do Arthur ali. E é isso, emprego novo também, tô com aquele friozinho na barriga gostoso. E deu pra começar já. Já tá agoniado, me coçando. Parabéns para vocês dois, parabéns pro Felipe também, que contribuiu para isso, muito legal isso. E eu vou fazer uma pergunta pro Felipe aqui, e é uma coisa que eu vejo. Quando a gente fala de pasta, né, de portfólio, de gente que júnior, pleno, que não tem isso, né? Eu saiu para a rua essa campanha de varejo que não é tão boa, mas saiu para a rua, que nem o Alexandre. E é tão difícil sair uma coisa que a gente quer botar, né, no portfólio. Mas, cara, essa pergunta, eu vou fazer um raciocínio, eu quero saber se o Felipe concorda. Quando você ainda está mais júnior, pleno, a tua capacidade de botar a ideia de pé ainda não é tão cobrada. É diferente quando você já está de pleno para sênior, que o cara quer ter um criativo que também coloca ideia de pé. Então, assim, eu falo para os meus mentorados são júnior, pleno, eu falo, cara, bote campanhas boas, bote ideia boa, se saiu, se não saiu. O que você acha disso? Não, concordo 100%. Assim, acho que, principalmente para quem está em começo de carreira, eu quero ver até onde tu pode chegar. Porque eu sei que
aquela ideia maluca do seu portfólio, quando bater no cliente vai mudar, quando chegar no diretor de criação vai mudar, e o cliente vai pedir para trocar isso, trocar aquilo. Então, assim, é legal ter ideia que foi para a rua? É muito legal ter ideia que foi para a rua no portfólio, muito. Mas se você só está colocando ela ali para fazer volume, ou só para falar, olha só, coloquei uma ideia na rua, eu prefiro ver uma ideia que não foi para a rua, mas que é muito legal, muito bem contada, muito bem construída. Assim, eu tenho amigos que gostam, tá, de ideia que foi para a rua. Isso aí, por isso que eu sempre falo para eles, irmão, eu não sou dono da verdade, tô longe, muito longe disso, então tá aqui, minha opinião é essa, pega minha opinião, bota ela ali no cantinho, ó, vai ouvir outras, e aí vê o que de tudo isso aí você peneira e tira a sua própria conclusão, né? Cria a sua personalidade dentro da propaganda aí, dentro do mercado de trabalho. E a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, diretores de criação são pessoas diferentes, e às vezes você vai mostrar para 5, 4 vão amar a tua pasta e um vai odiar e vai te dar um feedback sincero. Não quer dizer que a tua pasta é ruim, é que a tua pasta para aquela pessoa, né, se 4 pessoas elogiaram e uma... E é isso, tudo bem, segue a vida, e não quer dizer que a tua pasta é ruim, e não quer dizer que aquela pessoa é ruim, ela tem uma visão e tem outra coisa de propaganda, né? É isso. Igual eu dou também uma mentoria para prêmios lá na Red, que é o Red to Win, e eu sempre falo isso para eles, assim, cara, tipo, o prêmio, por exemplo, a peça pro prêmio, mandou pro prêmio. Ah, ganhou, cara, tu ganhou com aquele júri naquele dia. Se fosse o mesmo júri em outro dia, tu podia não ganhar. Se fosse outro júri naquele dia, tu podia não ganhar. Ou podia, enfim, ou tu podia ganhar, sabe? O cara que não ganhou podia ganhar. É muito... Cara, tem muitos fatores ali. Pô, às vezes tu foi mostrar a pasta, o cara tinha 10 minutos para ver, não tava no dia legal. Tem muito fator que contribui. E é isso, é muito pessoal. No curso eu também falo para eles assim, nem curso, no laboratório do Red Twin, eu falo, cara, aqui a gente tem 2 mentores. Quer mostrar para outra pessoa a sua ideia? Pode mostrar. Quer mostrar para 20 pessoas? Cara, tu pode mostrar, só que você vai começar a endoidecer. Porque você vai ter 20 feedbacks, são de pessoas totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes, e pô, um cara que é mais de digital, ele vai mandar tu botar uma coisa digital no meio da ideia, o outro crafteiro ali vai mandar tu ficar trocando fonte do negócio que não precisa, sabe? Então, relaxa, todas as pessoas são diferentes, no começo mostra o portfólio para muitas pessoas, mas não é para tipo, levar tudo que todo mundo fala como a verdade, né? Faz teu filtro também, e no final das contas é teu trabalho, teu portfólio, tem que ter mais de você do que dos outros. É isso, senão o cara vai mostrar portfólio, não fala, eu gosto dessas peças aqui, eu não gosto, o cara tira, daí vai no outro, o cara não gosta daquela, daí tira, volta a outra, vira um samba do crioulo doido do portfólio. Acontece sempre todo. Uma coisa que eu sempre falo... Fala, Opa, por favor. Não, é que o Felipe falou do Hatch Win, e isso é uma coisa que foi bem, bem legal para mim, porque não falei, mas uma coisa que eu queria muito encontrar no meu mentor é que fosse uma pessoa que eu sentisse que estava ali para me ajudar, óbvio, né? Mas que realmente tinha esse senso de comunidade e ajudasse todo mundo. E foi muito, muito legal, porque o Felipe era um dos mentores do Hatch Win para o clube de criação. E aí, depois que teve e o pessoal participou, todo mundo vinha falar, porque o Felipe é muito legal, não sei o quê. Eu falei, eu sei, ele é meu mentor. E ele falou, cara, ele é muito incrível. E eu falei, eu sei. Então, isso foi até uma coisa que a gente conversou um dia, mas de que eu fiquei muito feliz e talvez tenha sido pelo match de personalidade, de entender o que a pessoa valoriza e tudo mais. E talvez até o Xande consiga falar mais sobre isso, porque ele participou também, e ele, inclusive, foi premiado, né, no Clube de Criação no passado. Pois é. Foi muito massa o processo da oficina. Felipe e Celinha organizaram uma parada que ficou muito legal o formato de a gente apresentar tanto para eles quanto para convidados. A gente viu o trabalho de outras pessoas. Então foi uma experiência muito legal. Foi o primeiro clube de criação que eu fiz, foi ano passado. E, também tive a oportunidade de ir para lá, visitar, conhecer, ver o trabalho de todo mundo de perto. É muito massa. E é muito legal esses concursos, né? Nós estamos encaminhando para o final aqui.
eu vou fazer as perguntas finais, mas eu queria dar uma dica aqui que eu nunca falei nos episódios, e essa nossa conversa me lembrou, e eu falei esse tempo atrás para os alunos ali, que às vezes quando você é mais novo, você procura diretor de criação, boa pessoa, tem que ser boa pessoa, eu acho que trabalhar com gente boa é legal, mas não confunda ser boa pessoa com um cara que aprova todas as suas ideias. O teu diretor de criação tem que te puxar um pouquinho, se ele acredita na tua capacidade, né? E eu falo para as meninas e para os meninos que fazem curso, não fiquem bravo com o teu diretor de criação, que ele te pediu ideia, acho que ainda não chegou. Isso primeiro, que ele acha que você tem potencial para mais, e, cara, se ele aprovasse tudo que você faz, você vai ficar, né? Tem que ter essa relação com o diretor de criação, com o head of art, com o sênior. Nunca acho que o cara legal é o cara que aprova tudo. Às vezes o cara legal é o cara que te puxa um pouco mais para o teu trabalho ficar mais legal, que confia na tua capacidade. O Felipe, que está nessa posição aí de gestão de equipe, perguntar isso para ele também. E a última pergunta que eu faço para os três, cada um de uma vez, quais são os planos, né? Vocês falam em planejamento de carreira, o que vocês estão pensando aí para acabar 2024, 2025, tem alguma coisa planejada? Começo com o Felipe. Sobreviver. Não, eu tô brincando. Não, isso que você falou é total, assim, eu acho que tem muita gente que leva pro pessoal, sabe, e no Head to Win mesmo, assim, eu falava muito com a galera, com certeza, o Arthur tá falando aí que, Felipe é muito legal, Felipe é muito legal, estão falando isso porque a galera ganhou um monte de prêmio, porque quando não ganhou, era tipo, me esculachava que eu sei, mas não tem problema não, o que eu falo pra eles cara, eu não tô julgando você, eu não tô julgando a pessoa, eu tô julgando o teu trabalho, Cara, se você me mandasse isso sem falar que era você, eu iria falar a mesma coisa. Então não levem pro pessoal, tentem entender o porquê da crítica, o porquê da refação, mais do que... Pode xingar, é bom extravasar, mas depois que xingar, para um pouquinho, pensa, tenta entender que acho que é muito bom pro crescimento. Até isso que o Zanetti falou, do tipo, o cara que confia no teu potencial, ele vai te cobrar. Então, por exemplo, tinha grupo lá que eu pedia, sei lá, faltava uma semana para entregar e eu ficava pedindo mais, a galera me xingando muito. Eu entrava na reunião assim, era todo mundo cara fechada, quando ligava a câmera, quando ligava era cara fechada. E eu falava assim, galera, assim, tipo, na boa, eu podia ter aprovado essa ideia de vocês há 2 semanas, mas eu sei que vocês conseguem fazer mais. No final, eles fizeram um trabalho, tipo, um dos mais legais, assim. E para carreira, bom, eu comecei agora em janeiro, né? Eu saí da Globo, eu tava na Globo, saí de agência em 2017, fiquei na Globo até esse ano, até janeiro desse ano. E comecei agora como gerente de criação na Warner, na parte de esportes da Max, né? Que é o streaming da Warner. Então, tudo que é esporte para o Brasil e para o México. Então, hoje a gente tem Champions League, Campeonato Paulista, masculino e feminino, a Champions masculina e feminina. E para o México acabou de chegar a Premier League e a FA Cup, que são os campeonatos de futebol inglês. Então, aos pouquinhos aí, a gente vai tendo mais produtos para trabalhar. E agora vai começar a temporada, tá na loucura aí, começa tudo junto. A Premier League já começou, a Champions começa daqui a menos de um mês. Tava agora na Colômbia gravando o spot aí, o filme da Champions. E, por enquanto, assim, não consigo nem planejar a minha carreira no futuro, porque eu tô com essas coisas pra planejar. E, cara, acho que é isso. Legal. Tem uma coisa aí só, pode falar depois onde vocês estão, tá? Que eu acho que é legal pra galera saber bem. Porque os dois estão aí cheios de mistério. Pois é segredo, é isso? Do emprego novo, o outro, não, tô indo pra São Paulo, pá. O Xande... Pra você saber também, o Xande, quando eu tava na Globo, apareceu uma vaga lá, e aí eu consegui levar o Xande, indiquei ele, e a gente chegou a trabalhar junto também, não foi, Xande? Acho que deu 1 ano, não deu? Quase 1 ano. Deu, fechou 1 ano. Fechou 1 ano, né? A gente conseguiu trabalhar junto, e deixei ele lá. Se vira! Se vira, Xande, agora tá criado já. E o Arthur eu tentei também. O problema é que a vaga do Arthur pra TV
ela quase não tem, assim, de tipo, um diretor de arte mesmo, assim, mais o cara do motion e tal. Sim. Mas também tem Você vê que existe o favorito, né? Sim. Olha o cara. Os redatores, né, Aqui você falou mesmo que você estava... Tem que ajudar a própria classe mesmo, né? Então, vamos perguntar, onde é que vocês estão, Arthur? Você está indo para onde? Então, hoje foi meu último dia na agência que eu estava, né? É uma agência chamada Agromarketing, bem pequenininha, lá de Mato Grosso, e foi bem o que o Felipe falou, assim. Quando a gente começou a nossa mentoria, eu recebi essa proposta desse lugar, eu falei, cara, mas atender só agronegócio, que é a especialidade dessa agência, cara, não é o que eu quero fazer. E aí o Felipe falou, cara, mas como é que é a demanda? Eu falei, não, é um pouco mais de boa do que os outros lugares que eu trabalhei. Ele falou, cara, então será que não é melhor você ficar aí e se dedicar muito no curso, conseguir realmente fazer as coisas como se fosse um investimento para o seu futuro? E aí eu falei, na hora, assim, é isso. E aí ele, como ele contou, né? E aí hoje estou indo para uma outra agência aqui de São Paulo. Eu não sei quando vai sair isso, mas eu vou... Vai sair é isso. 15 dias. Então eu posso falar assim. Como se fosse uma coisa, né? Mas eu vou entrar como DA Júnior na Artplan, no time de conteúdo. Vou estar perto do Rafael Gil, que é um outro cara incrível, e estou muito feliz. É isso, gente. O Rafael Gil é fantástico. Ele é muito gente boa. Eu o Felipe falamos de uma pessoa aqui no chat, que é o Valdemar, que é um diretor de arte. Sabia que o Rafael Gil é cria do Valdemar, lá de Belo Horizonte. É? Eles trabalharam com um amigo nosso em comum aqui. Então você está indo para Artplan. Que legal, cara. Inclusive, até sobre o que eu tinha falado antes, né? Sobre mandar mensagem e tudo mais. Óbvio, né? Com parcimônia, né, gente? Mas isso foi super legal de conversar, entender pessoas que vieram de outros lugares, né, para São Paulo. Como é que foi? Vou colocar o celular do Rafael Gil agora, na descrição do portfólio. Eu nem entrei você demitido. Mas eu acho que é um movimento super legal você conversar, mostrar que você quer, para a gente já estar no mercado, porque às vezes a gente não imagina, mas as pessoas saem por exemplo, eu saí de Curitiba, vim para São Paulo e descobri que várias pessoas que estão no mercado vieram de outros lugares, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, enfim, e passaram por essa mesma coisa de procurar e não conseguir, e achar que não vai dar certo, mas é muito importante insistir e cercar de gente boas, assim, que vão te entender, vão saber cobrar, mas também vão saber te entender. Enfim, é a sorte que eu tive e estou colhendo um pouco desses frutos e vou continuar. São Paulo é um mercado muito diverso na área de propaganda, muito legal trabalhar, porque você tem gente do Brasil e do mundo, já trabalhei com gente de fora também. Já tinha uma época que tinha muito português, né, no mercado de São Paulo, e eu acho muito, muito legal, assim, é uma experiência muito bacana. Alexandre, você pode contar o lugar que você está aí, ou não? Você já está... Bora nessa, vou começar sexta-feira. Passei, como o Felipe falou, me puxou lá pra Globo, passei um aninho lá, trabalhamos uns 7 meses, aí ele me abandonou lá, foi pra Warner, e fechei um aninho e agora tô saindo. Aí sexta-feira eu tô começando lá na Disney, tô animadaço, e acho que, já engatando na pergunta, acho que minha meta esse próximo ano vai ser aprender muito, vou colar na galera, ver como é que eles fazem, por que eles fazem, por que pensam de tal forma, conhecer todos os produtos da marca, porque é um leque de coisas, né? Então, estou muito empolgado e focar 100% para fazer dar certo. Muito bom. Que bom. Pô, o Felipe, ele fez o ciclo inteiro, os caras mudam de emprego, vão para um lugar legal, eu fiz nada. Emprego, indica. Eu vou falar lá na comunidade da Red, esse é o mentor que vocês têm. É tudo mérito dos caras. Isso, vamos deixar o Felipe disputado nas próximas. Não. Mais ainda. O Xande vai trabalhar, inclusive, com o meu ex-chefe. Foi quem me levou pra Globo. Tá lá na Disney. Vamos deixar o Felipe disputado, cheio de pupilo. Vou falar pro Rafael Gil que ele que me deu o que falou porque podia. Falou, não, eu falei com o Rafa, pode colocar o celular dele na descrição do episódio. Galera, muito bom o papo com vocês. Tá aberto se vocês quiserem falar mais alguma coisa.
estar aqui. Foi muito legal, acho que tudo que vocês fizeram. Felipe, parabéns, os meninos são fantásticos, eu sei, né, que é muito deles também, mas é orientação. E eu convido todo mundo que nos ouviu para acompanhar os outros episódios. Esse é o episódio mais de 10 já, eu parei de contar agora, depois de mais de 10, mas e de 15 em 15 dias tem um novo papo com mentores, com mentorados. Muito obrigado a todo mundo, gente, vocês aí. Obrigado, prazer falar com vocês, galera. Só dando o meu último... Então, é que pode falar mais uma coisinha? Claro. Dizer que é isso. Se você não é da Red, entre na Red. Fazer uma propaganda. Mas falando sério, eu falei ali no final mesmo que muito do que eu estou conseguindo é porque eu me cerquei de pessoas legais, que me apoiam, que me entendem, que não me entendem às vezes, e aí a gente chega em lugares diferentes. Mas eu acho que o importante é justamente isso. Por isso, me boto disponível para quem quiser no LinkedIn, no Instagram, enfim, conversar, trocar ideia, até porque eu acho que é muito importante, quando a gente tem coisas boas, retribuir para quem fez ou passar isso adiante. Enfim, uma coisa não impede a outra, né? Mas vamos se ajudando, fazer esse nosso mercado melhorar ainda mais. É isso. Massa. Obrigado, galera. Beijo. Valeu, abraço. Valeu.